Olá, comunidade. É uma alegria estar com vocês, tanto de maneira presencial quanto virtual. E para quem nunca veio até aqui, nunca esteve presencialmente na comunidade, nós estamos no Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro UOL, e temos 2 sessões aos sábados, às 11 e às 12. Então venham. E para você que quer contribuir com a manutenção e com o avanço das atividades aqui da comunidade, fica o convite para vocês fazerem uma doação, devolverem o dízimo, fazerem uma oferta. E está aparecendo aí sua tela, é o pix@umlugarcomunidade.com.br. Também fica o convite para vocês baixarem um aplicativo da comunidade no celular de vocês. Na loja de aplicativos vocês encontram facilmente Um Lugar Comunidade. E se quiserem ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na comunidade, é só nos seguir pelo Instagram, pelo YouTube. Mas lá no Instagram nós temos diariamente as reflexões sobre o livro de Salmos com o pastor Edson Nunes. Às terças-feiras, 21 horas, tem a live de oração com a pastora Áquel. Lá também tem a agenda do Ministério de Famílias. E também nós temos agora o canal de WhatsApp. E lá pela bio do Instagram vocês conseguem se inscrever nesse canal. E aí ficam por dentro de tudo que acontece aqui na comunidade. E para aqueles que quiserem estender também essa experiência de viver em comunidade durante a semana, nós temos os pequenos grupos, os PGs. E para quem está aqui em São Paulo, nós também temos o coral. E tudo isso, todas essas informações, vocês ficam sabendo em nosso site, umlugarcomunidade.com.br. Nós hoje vamos continuar a série Vida Abundante, um estilo de vida messiânico, com o nosso querido pastor Edson Nunes. E agora eu gostaria de fazer um convite a todos que estão aqui, para colocarmos os nossos celulares no modo silencioso. Vamos fazer juntos? Foi? Oremos. Deus, muito obrigado por esta comunidade, muito obrigado pelo teu amor, pela tua presença. Eu gostaria de pedir de uma maneira muito especial para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que elas possam se sentir abraçadas pelo Senhor neste culto. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. É um prazer receber você aqui na comunidade. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele. É uma obra de graça dele na minha e na sua vida. Tudo é provisão. Todos juntos, vamos lá. Tudo é provisão, onda sobre a terra e o que brota desse chão. Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos, o vinho que bebemos, tudo é graça. Junto à mesa todos são iguais. Morte e vida em um só lugar.
fome que nos deu, o amor que satisfaz. Em sua morte, em sua vida, todos juntos. Todos nós fomos achados por Cristo e recebemos dele graça sobre graça. E é por causa disso que tudo que somos, tudo que fazemos é para ele, é para a glória dele. É isso que define um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é definido pela consciência que ele tem dessa soberania, de que tudo que ele é, tudo que ele pode ser, tudo que define a sua existência só é possível nele, através dele, por ele, para a glória dele. Amém? É por isso que essa igreja proclama as obras dele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. De glória ecoa em todo. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo. A ele a glória e para sempre é tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra persistimos, e na palavra seguiremos. Somos um só corpo, em um só corpo. Nossa voz, os sons de glória irá romper a escuridão, irá romper. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele damos. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. E que o reino seja em nós. Que o reino seja em nós. Em nós. E nossa vida só por
vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. Sobre a minha, sobre a sua vida. E nossa vida só por Ele. Somente por Ele. Tudo é por Ele. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória daquele que ainda não vemos, não tocamos. O máximo que temos dele é o toque, é o olhar, é o amor, é a misericórdia de um para com o outro. Mas tudo isso que hoje é parcial, tudo isso que agora é só um fragmento daquilo que um dia há de chegar. Eu creio que todos nós, toda a carne, todo olho verá a glória de Deus face a face. Face a face. Um dia o Senhor despontará nas nuvens dos céus. Pode parecer loucura, mas vai acontecer. E todos nós veremos a glória dele encher a terra. E contemplaremos aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança. Contemplaremos a ele face a face. Face a face. Mas enquanto isso a gente continua cantando. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Essa pergunta persiste, machuca, mas é ela que nos mantém de pé e vivos para que um dia nós vamos poder nos encontrar com Ele. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar, eu creio, pra gente de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Vem ao me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja tudo que eu preciso, dar e receber o teu amor, teu amor. Quanto mais pra gente se encontrar,
A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse isso: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês. Eu fui preparar um lugar para que vocês estejam comigo eternamente, para que onde eu esteja, vocês estejam. Creiam, um dia o reino de Deus encherá essa terra. Que meus olhos o teu reino encher a terra, que meus olhos face a face a tua a glória, que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra, que meus olhos possam ver face a face a tua a glória. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso que todos nós recebemos. Que esse amor transforme a nossa vida, que esse amor continue transformando a nossa vida e que ao recebermos possamos também compartilhar esse amor com todos à nossa volta. Agora que mais uma vez vamos falar do Teu amor, Teu Espírito continue trabalhando nossa mente, nosso coração, para que as verdades que venhamos a escutar possam continuar transformando a nossa vida até que Cristo venha. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Bom dia, bom sábado, é um prazer receber vocês aqui no Shopping Pátio de Higienópolis, no Teatro UOL, e receber você na sua casa aí, no seu trabalho, no seu carro, sei lá onde você está escutando a gente. É muito bom passar esse tempo com você e com vocês. A gente está na série Vida Abundante, uma série em que a gente tem trabalhado temas daquilo que constitui viver um estilo de vida messiânico. Essa série é uma forma da gente homenagear um dos grandes teólogos do último século, o teólogo Jürgen Moltmann, que morreu agora em junho. Escreveu algumas obras clássicas já do cristianismo. Teologia da Esperança é uma delas, de 1960 e alguma coisa. E também escreveu Deus Crucificado, de 1970 e alguma coisa. Ele morreu agora em junho e essa é uma maneira que a gente encontrou fazendo essa série baseada em um dos livros dele, o livro Paixão pela Vida, que fala exatamente dessa ideia da gente viver um estilo de vida messiânico. E o que seria esse estilo de vida messiânico? É o que a gente tem trabalhado nos últimos sábados. Hoje a gente vai recapitular um trecho que eu gosto muito. Tem vários capítulos da Bíblia que eu tenho um carinho especial. Gênesis 1, obviamente, é um texto que eu tenho um carinho muito especial. Quando você estuda durante muito tempo alguma coisa, fazendo um doutorado, você acaba ou se apaixonando por aquilo ou odiando aquilo para sempre também. No meu caso, eu me apaixonei, então até hoje eu gosto muito de Gênesis 1. Quem tem acompanhado as reflexões do livro de Salmos sabe que eu também tenho um carinho muito grande pelo Salmo 92, pelo Salmo 95. Se vocês repararem, são 2 salmos que têm aí 8 dias seguidos falando sobre eles, então são salmos que eu gosto bastante. E no Novo Testamento, um dos textos que eu mais gosto, eu acho que é o texto que eu mais gosto, é João capítulo 17. Junto com João 6, são os 2 textos ali do Evangelho de João que eu tenho um carinho muito especial. E o texto de João 17 é um texto que eu já falei várias outras vezes, mas é um texto que eu gosto bastante, acho que sempre tem alguma coisa interessante para a gente extrair, para a gente trazer. Só que o texto de João 17, ele está num contexto que é maior, né? Num contexto que é grande, que começa bem antes dele, e a gente sabe que termina depois, porque a partir de João 18 Jesus é preso. Então, João 17 é o último capítulo ali antes da prisão e dos últimos momentos da vida de Cristo nessa terra. Só que ele começa num contexto maior, num contexto mais estendido. Ele começa lá em João capítulo 13, quando Jesus reúne os discípulos para celebrar a Páscoa, para celebrar a libertação do Egito, etc. e tal. E ele reúne os discípulos, e ali no capítulo 13, ele fala do lava-pés, ele institui o lava-pés, que é essa cerimônia em que Jesus ele diz para todos os discípulos: estou enviando vocês, como eu fui enviado, eu estou enviando vocês para pregarem. E o mestre não é maior que o discípulo não é maior do que o mestre, então estou lavando os pés de vocês para mostrar que eu estou enviando vocês para uma missão, a missão de serem meus representantes. E é nesse capítulo 13 também que Jesus fala do novo mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Ele estabelece esse novo mandamento. Aí no capítulo 14, Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Ele vai apresentar essas verdades para os discípulos dele, e aí ele vai começar a anunciar para os discípulos que em algum momento ele vai deixar os discípulos. E aí ele começa a falar desse consolador, desse outro consolador que ele vai deixar, que é o Espírito Santo, e a gente já falou nessa série sobre essa vida pelo Espírito, usando inclusive João capítulo 14 em diante. No capítulo 15, ele vai falar da videira e dos ramos, ele vai fazer essa metáfora, dizendo: olha, eu sou a videira, vocês estão conectados a mim, como eu estou conectado ao Pai, vocês estão a mim. Quem está conectado a mim tem vida, quem está conectado a mim é assim, produz frutos e tal, e papapá. E é assim que vai acontecer entre a gente. Ele vai falar novamente desse mandamento de amor, e aí ele vai estabelecer um contraste interessante. Ele vai falar: olha, vocês, os meus seguidores, a marca de vocês é o amor, mas a marca do mundo é o ódio. E porque vocês amam, vocês vão ser odiados pelo mundo. Mas não se preocupem, porque não é que o mundo odeia vocês, o mundo odeia a mim.
e por odiar a mim, odeia vocês também. Então ele vai fazer esse contraste extremamente interessante entre os discípulos dele, cuja marca é o amor, e o mundo, cuja marca é o ódio. O ódio, vocês vão ser odiados. E aí, novamente, no capítulo 16, ele retoma a ideia do Consolador, do Espírito que vai vir, como o Espírito vai trabalhar no coração deles. E mais uma vez, no capítulo 16, ele anuncia que ele vai deixar os discípulos. Isso causa uma profunda tristeza entre os discípulos, mas Jesus fala, olha, fiquem tranquilos, o Espírito vai estar com vocês, ele vai guiar vocês, etc, etc. E aí é nesse contexto que vem o capítulo 17. Só que ele tem uma diferença fundamental dos outros capítulos. No capítulo 13 até o 16, Jesus está falando com os discípulos, ele está pregando para os discípulos, ele está anunciando as coisas para os discípulos. Então é uma conversa, é uma fala de Jesus dirigida a um grupo que está presente. Já no capítulo 17 é o momento que Jesus ele começa a falar com o Pai, começa a falar com Deus. Uma oração. É uma oração em que ele intercede pelos discípulos. Ele está pedindo, rogando ao Pai pelos discípulos. Então tem essa mudança fundamental de direção do discurso, vamos dizer assim, do capítulo 13 ao 16 em relação ao capítulo 17. Mas está tudo dentro desse contexto das últimas palavras de Jesus antes dele ser preso e caminhar, então, para a sua morte. E nesses últimos momentos, nessa última oração que Cristo faz pelos discípulos, tem vários trechos bonitos e importantes, mas eu queria ler com vocês um trecho. Capítulo 17, finalzinho ali, verso 20 em diante. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então você tem sua Bíblia, seu aplicativo. Abra lá em João capítulo 17, a partir do verso 20. Diz assim: não peço somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então essa oração que Cristo está fazendo é uma oração por todos os discípulos, mas não é só por aqueles discípulos que estavam presentes naquele momento. A oração que Jesus está fazendo, que ele está pedindo por todos os discípulos, por todos aqueles que vierem a crer. Então ele não está falando só daqueles que estavam ali, mas de todos aqueles que viessem a crer nele. E essa oração tem uma ênfase. E a ênfase dessa oração é unidade. Está falando, eles vão ser um, eles precisam ser um, eles vão ser um em amor. Como o Senhor me amou, eu os amei. E que esse amor com que eu fui amado e transmiti a eles, seja o amor que une eles. E quando esse amor os unir, o mundo vai olhar e o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Mas não é qualquer tipo de unidade, é uma unidade interessante, que Jesus diz assim, que eles sejam um, como eu e você, Pai, como eu e tu somos um. Então essa unidade que Cristo está falando entre os seus discípulos, uma unidade em amor, é uma unidade que tem a ver com a unidade entre Deus, o Pai e Jesus Cristo. Como nós somos um, eu e tu, Senhor, que eles sejam um. Então o mundo vai ver e o mundo vai crer. Então aqui a gente tem duas coisas importantes. A primeira, obviamente, é essa unidade em amor. É o amor que une os discípulos de Cristo. É o amor que vai trazer esses discípulos juntos, que vai trazer a unidade. E aqui, em toda essa elaboração de Cristo, do capítulo 13 em diante, há esse peso, essa distinção, esse embate entre o que marca os discípulos de Cristo e o que marca o mundo. O que marca os discípulos de Cristo é o amor. Amem-se uns aos outros. E o que marca o mundo é o ódio. É assim que esses discípulos vão viver. A marca deles vai ser o amor. O amor que eles sentem um pelo outro. E é interessante porque a gente sabe que Jesus mesmo resume a lei toda em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E lá em Tiago,
Na carta que Tiago escreve, ele vai dizer assim, olha, o resumo de toda a lei é amar ao próximo, amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa ama a Deus ou não, mas a gente vê esse amor a Deus refletido no amor às pessoas, e a gente falou um pouquinho disso semana passada. Agora, o segundo aspecto desse sermão, que é o principal, é essa questão da unidade. Eles vão ser um em amor. Eles vão ser um em amor. Como eu e tu somos um, eles vão ser um. E entender a questão da unidade é uma questão complexa. Como é que vai funcionar essa unidade? E a gente pode pensar num primeiro momento nessa unidade num aspecto mais individualizado, menor. A gente pode pensar nesse amor, nessa unidade, numa família, numa comunidade de fé, alguma coisa menor. Essa ideia de que indivíduos diferentes vão andar juntos em unidade de amor. Essa ideia de que uma comunidade de fé vai viver junto a experiência de amarem-se uns aos outros. E é interessante porque quando a gente trabalha essa questão da unidade em amor na história, no ministério de Cristo e no restante do Novo Testamento, nas cartas paulinas, a gente percebe que essa unidade funciona de um jeito diferente do que a gente normalmente entende e pensa. As diferenças, elas não são eliminadas, elas não são tiradas de lado, elas não são nem desconsideradas, mas elas são apequenadas. Em outro momento, por exemplo, eu falei com vocês sobre a constituição dos discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, são discípulos de diferentes lugares. Ele abrange um espectro político, social, econômico, religioso dentro dos discípulos que ele chama. E essas diferenças não são marcadas apenas no momento que Cristo chama os discípulos. Essas diferenças permanecem, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, após a ressurreição de Cristo. E a gente já falou aqui em outros momentos como Simão continua sendo zelota e Mateus continua sendo publicano. Mas essas diferenças que não sumiram, elas foram apequenadas, porque ambos são discípulos de Cristo. E, obviamente, quando a gente pensa nos evangelhos, a gente nem sempre consegue elaborar quão difícil deve ter sido conviver com pessoas tão diferentes durante 3 anos e meio. Dia e noite, comendo, bebendo, batendo papo, tal, conversando. Quantas brigas não devem ter acontecido entre eles? E esse é um dos negócios legais da série The Chosen, que eu gosto bastante. Que é, apesar dos autores, muitas vezes, eles criarem uma narrativa que não está relatada nos evangelhos, essa narrativa faz pleno sentido. E então, no The Chosen, quem assiste, eu não vou dar muito spoiler, mas você percebe que tem umas tretas constantes entre os discípulos. E eles marcam bastante esses embates que os discípulos vão experimentando nesse convívio com Cristo e uns com os outros. Quão diferentes eles eram. Quão diferentes eram as visões que eles tinham de Cristo. Isso até permanece nos evangelhos, porque quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe as visões distintas que eles tinham de Cristo. Até na maneira de contar a história, nas histórias que eles resolvem contar, em como eles contam as histórias. Diferenças marcantes que permanecem, mas que são menores diante do fato de que eles são discípulos de Cristo. E eles se amam. E quando você vai ler as cartas de Paulo, aí o negócio ganha uma outra dimensão também. Porque se você lê as cartas de Paulo com essa lente da treta na igreja, você percebe que era complexo. E é engraçado, porque você vai lendo ali, né? Jesus ressuscita, ascende aos céus, aí deixa a igreja primitiva, eles recebem o Espírito, as línguas de fogo na cabeça, falam em línguas, pregam para a multidão, um monte de gente se converte. E aí Atos dos Apóstolos diz que a igreja vivia unida em amor. Nada era de ninguém. Eles compartilhavam tudo, ninguém tinha fome, ninguém tinha sede, ninguém tinha problema de onde morar, nada, tudo era de todo mundo. Eles viviam uma experiência única. Maravilhosa em amor. A igreja cresce, cresce. Está em Atos 2 e 3. Aí chega em Atos 9, 10 e 11, aí já vê que a treta já estava estabelecida. Era a briga para todo lado.
E aí Pedro, que era um dos líderes, é chamado pela galera para falar assim, você foi fazer o que na casa do Cornélio? Por que você batizou essa galera? Tá batizando errado, Pedro. Você sabe qual é o certo, cara. E Pedro tem que se explicar. A galera fala assim, não, legal, Pedro, a gente entende, o Espírito falou, tal. No capítulo seguinte, eles brigam de novo pela mesma coisa, vão brigando pelas mesmas coisas. Porque a galera que chegou antes olhava para a galera que chegou depois e falava assim, não, vocês não podem sentar na janela, nem dar tchauzinho. Chegaram agora. Tem que sofrer um pouco, não é assim que funciona. Criando cismas, divisões dentro da comunidade de fé. E aí você lê as cartas de Paulo com esse Prisma, você vê que o bagulho era louco. Os caras brigavam o tempo todo. E Paulo escreve as cartas e fala assim, calma galera, calma galera, calma galera. Não é bem assim, não é bem assado. Uns estão dizendo que são de Paulo, uns de Apolo, não é assim. Calma, vamos devagar. E aí talvez o ápice para mim é Romanos capítulo 15. Que numa brigaiada na igreja de Roma, entre judeus e gentios, Paulo fala para os gentios, vocês são ruins. Paulo fala para os judeus, vocês são ruins também. É todo mundo ruim. E é todo mundo ruim porque Deus usa de graça para com todos. E ele vai trabalhando essa questão. Olha, para os gentios é assim, olha, para os judeus é assado. Olha, vocês estão pensando assim, aí o judeu está pensando assado, os judeus estão pensando assim, os gentios estão pensando assado. Pá. Aí chega Paulo no capítulo 15, Paulo diz assim, olha, se você faz diferença entre dia e dia, faça para Deus. Se você não faz diferença entre dia e dia, faça para Deus também. Se você não come certas coisas porque foram sacrificadas a ídolos, amém, faça para Deus. Agora, se você come mesmo sabendo que foi sacrificado a ídolos, faça para Deus também. Mas não vão brigar, não julguem uns aos outros. Aqui não é lugar de julgamento. Você guarda os sábados, as festas, beleza. Você não guarda? Beleza também, louvado seja Deus. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de graça para com todos. Jesus depois Paulo está dizendo basicamente assim, olha, tem uma parada que é superior a tudo, que é o amor. O amor com que vocês foram amados e agora vocês vão se amar. E aí eu gosto de falar, para a gente pensar e ilustrar, nos meus cursos de noivos por aí, eu gosto de falar dos principais motivos de divórcio, né? E um dos principais motivos de divórcio é a criação de filhos. Não sei se vocês sabiam. É a criação de filhos com a questão financeira e com a questão da traição e tudo, a questão sexual. E aí você vai pensar, né, por que a criação de filhos é um momento tão tenso na vida de um casal? Por quê? Porque, obviamente, quando você casa com uma pessoa que você ama, você tem admiração, você tem, né, desejo e tudo. E aí você vai conviver junto, mas vocês vieram de lugares completamente diferentes. E aí quando nasce o filho, é que esses lugares diferentes se colidem. E aí você, né, Vanessa, ela tem qualidades e defeitos relacionados à criação dela. Eu tenho qualidades e defeitos, mais defeitos que qualidade, porque todo homem quando casa descobre que ele só tem defeito. Né? Ele respira errado, ele fala errado, ele come errado, tudo que ele faz é errado. Vocês sabem como é que funciona? Mas os homens, eles têm qualidades e defeitos. Eu tenho qualidades e defeitos, mais defeitos, que vieram da minha criação também. E aí, quando vem os filhos, o que acontece com os filhos? Eu quero criar o filho do jeito que eu fui criado. Ou eu quero criar meu filho completamente diferente do que eu fui criado. Só que a Vanessa também. E as visões de mundo vão colidir na criação dos nossos filhos. E talvez seja o lugar, no casamento mais forte, onde as visões de mundo se colidem. Exatamente como criar o filho. Como é que vai ser? Você me desautorizou, você falou isso, a gente não conversou antes, tá? Aí começa. Agora você imagina, se num casamento, que tem uma convivência diária, que tem outros sentimentos envolvidos, de desejo, a briga rola solta, a tensão rola solta, você imagina uma comunidade de fé. Então é óbvio que vão haver tensões, muitas tensões. Muitas diferenças de opinião sobre como as coisas vão ser administradas, sobre como as coisas vão ser resolvidas, sobre como tem que ser a ordem do culto, a ordem disso, a ordem daquilo, a música, blá, 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 blá. Todo mundo vai ter uma opinião. Agora leva isso para um outro nível. Das visões de Deus, da visão de Deus que você tem, da visão da doutrina, do que é certo, do que é errado.
conflitos atrás de conflitos. Mas Cristo fala, vocês vão ser um, como eu e o Pai somos um. Por quê? Porque vocês vão se amar. E apesar das diferenças, vocês vão caminhar juntos. Porque as diferenças vão ser apequenadas diante da grandeza do que eu fiz por vocês, do que é o meu amor, do que eu entreguei por vocês. E vocês, como comunidade de fé, vão conseguir viver felizes. Vão conseguir viver bem. Vai ter briga? Vai ter briga. Vai ter estresse? Vai ter estresse. Vai ter discussão? Vai ter discussão. Mas vai ter amor. E o amor precisa ser maior do que isso. Mas aí tem uma segunda esfera, que é uma esfera complexa. Bem complexa. Porque Jesus não fala que os seguidores dele na comunidade, num lugar, comunidade, vão se amar uns aos outros e vão viver em união. Ele fala que todos os discípulos dele vão viver em união. Vão estar unidos em amor, todos os discípulos dele. Aí começa a complicar. Você fala assim, bom, o cara da igreja XYZ e eu, nós precisamos viver em amor e união. Mas ele pensa diferente. Mas ele tem visão teológica diferente, ele tem dogmas diferentes. Mas a gente precisa viver junto em união. O amor precisa ser a marca que nos une e a gente precisa ser um. E aqui eu vou lembrar um negócio para vocês. Não é ser um, qualquer um. É ser um como Cristo e o Pai são um. O que toca uma doutrina muito interessante do cristianismo, que é a doutrina da triunidade divina. Como Cristo e o Pai são um, os seguidores dele vão ser uns. Vão ser um, desculpe. Aí é confuso, né? Porque os protestantes vão olhar para os católicos, os protestantes tradicionais vão olhar para os católicos e vão dizer, está tudo errado. Hereges. A igreja corrompida. Os católicos se afastaram das verdades de Deus. Aí os protestantes tradicionais olham para os evangélicos, para os pentecostais, e essa galera é maluca. O cara fala em língua, tudo doideira. Também estão tudo hereges, vão tudo para o inferno. Só nós temos a verdade. Aí os pentecostais olham para os protestantes e falam, eles perderam o espírito. Cadê o fogo do espírito? Não tem mais. Igreja morna. Cristo vai vomitar a igreja morna. Eles não têm um calor do espírito. Aleluia, louvado seja o Senhor. E pá. Aí eles olham para os católicos, pior ainda, o anticristo e tal. Aí os católicos olham para todo mundo e falam assim, vocês, nós somos a primeira igreja, olha, a gente tem as verdades e tal, Cristo falou com a gente, fala com o Papa. Tudo errado essa galera que veio depois. E aí fica todo mundo discutindo e brigando. Aí começam as outras coisas, né, discussões teológicas, que tem essa parte histórica, mas tem as questões teológicas. Vamos falar em línguas. O que é falar em línguas? Aí, teologia protestante, teologia católica, teologia pentecostal. E os símbolos da ceia. O suco é ou não o corpo de Cristo, o pão é ou não, o suco é ou não o sangue de Cristo, o pão é ou não o corpo de Cristo. Transubstanciação. E a morte de Cristo é substituição penal, vicária e tal. Não, é um sacrifício de amor e tal. E pá, discussão. E briga. Está todo mundo errado, sempre está todo mundo errado. Certo sou eu. O meu aprisco, onde estão as minhas ovelhas, é que são as ovelhas de Deus. A minha igreja é a igreja verdadeira, as outras são erradas. Tem até ovelha boa nos outros apriscos, mas os outros pastores são todos pastores com pele de ovelha, mas são lobos. Vieram para roubar e destruir. Eles são o anticristo. Nós somos a igreja verdadeira, porque a nossa doutrina é pura, perfeita e fiel. E aí, obviamente, você fala de união com essa galera, você é herege. Você está falando de ecumenismo. Ferrou. Falou ecumenismo, acabou. A chamada do vídeo, do recorte desse sermão vai ser pastor fala do ecumenismo, não sei o que lá. Nós já sabíamos. Né? Ecumenismo é diabólico. Ao mesmo tempo, Cristo fala, os meus discípulos, todos eles, vão ser um. Pelo amor que eles vão viver uns com os outros. Ele não fala, todos os meus discípulos vão ser um quando eles guardarem o mesmo dia. Todos os meus discípulos vão ser um quando eles comerem as mesmas coisas. Todos os meus discípulos vão ser um quando eles não fizerem tatuagem.
Todos os meus discípulos vão ser um quando eles, sei lá, se vestirem do mesmo jeito, falarem as mesmas coisas, comerem as mesmas coisas, não sei o que lá, guardarem o mesmo dia. Aí todos eles vão ser um. Aí o mundo vai ver e vai crer. Mas não é isso que Cristo está falando. Está dizendo, vocês vão se amar. Como o Pai me amou e eu amei vocês, vocês vão se amar. E aí quando isso acontecer, vocês vão ser um, como eu e o Pai somos um. E aí o mundo, qual é o resultado disso? O mundo vai ver e vai crer. O mundo vai ver e vai crer. Um mundo que odeia. Qual é a marca do mundo? Segundo Jesus, nessa sessão de João, a marca do mundo é o ódio. Mas quando nós formos um, o mundo vai olhar e falar assim, opa, isso é diferente. Agora, não é ser um, porque quando a gente fala em unidade, a gente confunde unidade com uniformidade. A gente acha que unidade é uniformidade. Então a gente fala assim, não, vamos ser um. Ok, todos vocês concordam que o dia certo é esse? Todos vocês concordam que a roupa certa de crente é essa? Todos vocês concordam que a saudação certa é a paz do Senhor? Ou sei lá o quê? Aí a gente começa a impor a nossa teologia, o nosso dogma, a nossa doutrina sobre as outras pessoas, porque a gente tem que ser um, então a minha é a certa. Mas não é isso que Jesus fala em lugar nenhum. É um em amor. E obviamente fica complexo, né? Porque a gente fala, pô, um em amor. O que é ser um em amor? Aí o Moltmann tem algumas frases que eu achei bem interessantes e eu juntei elas aqui para vocês. Ele diz assim, a qualidade cristã que conduz à unidade é o poder do amor. E não o amor ao poder. Eu acho muito interessante esse e não o amor ao poder. Porque um dos desafios do amor é justamente a nossa necessidade de ter poder e de exercer poder. A maior dificuldade em todo e qualquer relacionamento, seja ele sexual, seja ele de amizade, qualquer relacionamento que você tiver, de cônjuge, casamento, trabalho, é sempre alguém tentando exercer poder sobre o outro. É o marido querendo impor a vontade sobre a esposa. O cônjuge, alguém do casal querendo impor a vontade sobre o outro. É no trabalho alguém querendo impor a vontade. É na amizade alguém querendo impor a vontade. A gente tem amor ao poder. E o maior empecilho para a unidade entre nós, localmente, na cristandade de uma maneira geral, é o amor ao poder. A gente quer estar certo e a gente quer impor a nossa vontade sobre os outros. Mas a qualidade cristã que conduz à unidade é o poder do amor. Como é que isso funciona? Aí ele diz assim, sob a cruz, todos estamos esvaziados de nós mesmos, livres e na irmandade do Espírito. Só é possível viver uma unidade genuína se todos nós estivermos sob a cruz, esvaziados de nós mesmos, livres na irmandade do Espírito, ou seja, vivendo pelo Espírito. Porque quanto mais perto da cruz estivermos, mais perto um dos outros estaremos. E por que vocês acham que quanto mais perto da cruz a gente fica, mais perto uns dos outros a gente fica? Porque a cruz vai mostrar pra gente quem a gente é. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, ela vai mostrar quem Deus é em Cristo, no sacrifício que Ele fez. E é por isso que a Bíblia tem uma frase fenomenal que eu amo essa frase. E quem cresceu desbravador, isso está lá. O amor de Cristo nos constrange. Quando todos nós estamos sob a cruz, o amor de Cristo nos constrange. E aí eu olho para o lado e vejo que o que a pessoa precisa é a mesma coisa que eu preciso, é amor e perdão. E aí eu olho para mim e vejo o amor e o perdão que eu recebi, vejo a graça que eu recebi, e eu olho para o lado e eu quero dar também esse amor, essa graça, esse perdão, essa misericórdia. Porque eu recebi, eu sei o que eu recebi, eu sei o que Cristo fez por mim. E agora eu quero que Ele faça pelos outros. Eu quero transbordar o que eu recebi.
Já viram um casal feliz? Casal feliz, saiu, lua de mel, ou uma nova lua de mel, uma saída, né? Final de semana e tal. E aí tudo deu certo, não teve briga. Aí eles voltam, tem um brilho, né? Brilho, tô feliz. E aí como é maravilhoso, minha mulher é maravilhosa. Fenomenal. Volta feliz, quer falar do casamento para todo mundo. Aí quer chamar todo mundo para a piscina, né? Gelada, né? Vem pro casamento. Tá feliz. Quando a gente está feliz em Cristo, embaixo da cruz, sob a cruz, o que a gente quer fazer? A gente quer que as pessoas partilhem. Partilhem aquilo que a gente recebeu, partilhem aquilo que a gente vive. Ele diz, no partilhar do sofrimento da cruz, todos nós nos igualamos. No partilhar do sofrimento da cruz, todos nós nos igualamos. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, que é feito por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí Jesus fala, não é que tiraram minha vida, eu estou entregando a minha vida. Quando a gente olha para Cristo na cruz, na ressurreição, quando a gente olha para o ministério de Cristo como um todo, a gente entende que todos nós somos iguais. E aí lembra da parábola dos trabalhadores na vinícola, na colheita? Que a maior reclamação deles para o dono da terra era, você igualou todo mundo pagando o mesmo salário para quem trabalhou mais e quem trabalhou menos. A nossa reclamação é ser iguais, e aí a cruz iguala todo mundo. A cruz diz, olha, todos são iguais. No sofrimento, na morte, na ressurreição de Cristo, todos são iguais. E aí quando a gente se vê debaixo da cruz, a gente entende como é que é possível viver em unidade. Porque a cruz de Cristo aproxima todas as pessoas debaixo da mesma graça, do mesmo amor, da mesma misericórdia. E é nessa vida sob a cruz que a gente consegue ser um, como Deus e o Pai, como Deus, Pai e Jesus Cristo são um. E aí parece utópico, né? Todo mundo junto. Imagina aqueles pastores que vocês estão pensando na cabeça de vocês juntos. Impossível, é utópico. É utópico. Mas quando o que unir a gente for o poder do amor de Cristo na cruz, é possível. E aí precisa começar individualmente com cada um de nós. Nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia. Uma vida sob a cruz, sob o amor da cruz. E aí a gente vai conseguir viver em união, em unidade, com diferentes opiniões, com diferentes crenças, com diferentes visões. E aí essa unidade vai refletir nos nossos relacionamentos e essa coisa vai transbordar de nós para os que estão ao nosso redor, dos que estão ao nosso redor para os outros e assim por diante. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado por esse amor tão grande que nos constrange. E, Senhor, que essa marca, a marca dos teus discípulos, o amor uns pelos outros, produza na nossa comunidade, nas pessoas ao nosso redor, nas outras comunidades, unidade. Para que o mundo, Senhor, um mundo marcado pelo ódio, veja esse amor transbordando e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Te pedimos isso em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar,
Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possam me reconhecer e me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos dedos forem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me descrever em teu amor. A começar me reconhecer e me descrever em teu amor. E quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me descrever em teu Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença, bom sábado e até semana que vem.